Olá pessoal, bom dia. Vamos ver se neste pequeno vídeo dá para eu discorrer sobre este assunto que eu estou me propondo agora, né? Então veja, eu vou falar um pouquinho sobre a tarefa do esclarecimento e a tarefa da consolação. Então, ambas essas tarefas, né, são muito importantes, assim, quando você fala em espiritualidade, né? Tá certo? Só salientando que a tarefa do esclarecimento ela é mais importante e é mais difícil. Tá certo? Por que isso? Porque a tarefa do esclarecimento, a gente esclarecer as outras pessoas, exige que a gente tenha uma certa experiência que não é comum às outras pessoas, quando se fala em espiritualidade. Experiência prática, né? Vivida, assim, né? Então é mais difícil. Mas ambas as tarefas são importantes, né? Tá certo? Tanto a tarefa do esclarecimento, quanto a tarefa da consolação, né? De consolar as outras pessoas. Então, na verdade, quando a gente esclarece outras pessoas, a gente também, às vezes, está também consolando a pessoa, né? Tá certo? Então, veja bem, olha, neste mundo não existe nada perfeito, nem ninguém perfeito, tá certo? Então, não tem ninguém perfeito aqui. Nós estamos procurando todos evoluir, né? Tá certo? Então, olha, o certo mesmo é uma crítica, por exemplo, assim, ela vem acompanhada de uma sugestão, ou de sugestões, assim. Então, no momento aqui, eu estou lendo este livro aqui, ó, Homo Sapiens Pacíficos, muito bom, por sinal, ó, tá vendo aqui? Veja, eu faço críticas assim, sem uma crítica normal, né? Tá certo? Então esse livro aqui chama Homo Sapiens Pacíficos, que nem eu disse, né? É um livro muito bom, mas veja, não existe nada perfeito. No vídeo anterior meu eu fiz uma colocação. Então, olha, eu tenho colegas, né? Que faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas, ó, que faz a seguinte colocação. Para fazer uma pessoa acordar, assim, para fazer a pessoa cair a ficha espiritual, assim, adota certas terapias de choque, né? Eu prefiro dialogar, a gente tem que compreender os outros que ainda não despertaram para essa realidade, tá certo? Mas tudo ao seu tempo, né? Todo mundo irá despertar ao seu tempo, seja quando for, até daqui 10 encarnações, né? Então veja, olha, observe bem, olha, eu estou falando isso normal. Note bem, ó, que eu falei, ó, tenho colegas que falam o seguinte: não, aqui é soco na cara e fratura exposta. O que te lembra isso? Veja bem, olha, eu estou lendo esse livro aqui, Homo Sapiens Pacíficos, aqui que fala de violências, de belicismo, de guerras, enfim, dos aspectos negativos deste planeta. Agora veja bem, olha como o peixe morre pela boca, como diz o ditado, né? O que te lembra, por exemplo, você já viu alguém levar um soco na cara? Ou uma fratura, você viu uma fratura exposta, assim, o que te lembra isso? Isso é uma terapia de choque, né? Isso daí, então, só de você fazer esse tipo de colocação já não é muito positivo, ou cosmoético, né? Digamos assim, né? Tá certo? Já é algo que não é tão positivo, né? Ninguém quer levar um soco na cara, né? Tá certo? Ou você vê alguém levar aquilo, é uma coisa, assim, né? Desagradável, né? Tá certo? Então, olha, muitas vezes eu presenciei, não agora, mas há 25 anos atrás, 27 anos atrás, né, que eu frequentei muitos lugares quando eu morava lá na capital, lá em São Paulo, né? Então, muitas vezes a pessoa perdeu um familiar, assim, né? E aqui é uma situação delicada, até a pessoa se recobrar, assim, é difícil, né? Uns se recuperam mais rápido, mas outros demoram. Então, às vezes a pessoa vai procurar, assim, lá o lugar espiritualista lá, e chega lá e leva um esporro, por causa dessa ideia aqui de soco na cara e fratura exposta, assim, né? Porque às vezes o palestrante não está sabendo que aquela pessoa, ou não percebeu esse detalhe, que aquela pessoa ali perdeu um familiar, o outro também perdeu um familiar, quer saber como que aquele familiar está no mundo espiritual, né? Tá certo? E chega lá e termina levando um esporro, é maltratado, assim, né? Então isso é uma coisa bastante desagradável, né? Tá certo? Então por isso que a gente tem que fazer de tudo. A tarefa de educar é uma tarefa espinhosa, né? De esclarecer, assim, os outros, assim, espinhosa, mas na medida do possível a gente tem que procurar compreender, assim, os outros que ainda não estão enxergando isso, né? Então, é que nem eu falei assim, eu vi pessoas levar cada esporro, assim, né? Nas palestras onde eu ia, assim, né? Às vezes o palestrante, por causa desse posicionamento aqui de soco na cara e fratura exposta, assim, às vezes a pessoa, naquela simplicidade, assim, enfim, né?
naquele momento que a pessoa está atravessando ali assim, a pessoa às vezes faz uma colocação, uma pergunta assim, que é mal entendido assim, termina levando um esporro assim, né? Se é uma coisa assim, uma vez ou outra assim, mas se você adota isso frequentemente assim, é que nem eu falei, isso termina gerando mágoas e ressentimento. Aquela pessoa que levou aquele esporro assim, descabido assim, aquela pessoa não volta nunca mais naquele lugar. Tá certo? Tá certo? Deixa eu dar uma olhada no meu roteiro aqui, que eu vou escrevendo e vou falando, né? Então, olha, eu também tive outro colega assim, que fazia a seguinte colocação, ó. Isso aqui é título da gente, né? A gente, né, já que é um painel de debates assim, né? Eu tive outro colega também, que também são pessoas que entendem de espiritualidade, na prática mesmo, tem muita vivência prática espiritual. Mas veja, por isso que eu digo, não é nada é perfeito, né? Nem eu, óbvio, ninguém, né? Mas na medida do possível a gente tem que procurar, né? Fazer amigos, né? Assim. Tá certo? Então, ao invés de deixar ressentimentos e mágoas pelo caminho, né? Então, eu também tive outro colega assim, que espiritualista, que a gente vê essas pessoas na televisão, né? Esses colegas na televisão, de vez em quando aparecem nesses programas que debatem temas espiritualistas. Então eu tive um outro assim que fazia a seguinte colocação: você não consegue se projetar porque você não tem competência. Assim falava pro pessoal da palestra, assim, né? Se a pessoa não consegue se projetar é porque não tem competência. Ou numa aula mesmo, assim, né? Veja, pela minha experiência de vida, assim, não é falta de competência aquilo ali. Precisa ver se no processo existencial da pessoa está previsto que a pessoa vá se projetar, vai ter essa liberdade de ficar saindo fora do corpo, assim. Não é todas as pessoas, isso não, certo? Não é a pessoa, a gente transmite esse tipo de conhecimento assim, para ver se desperta isso na pessoa, porque só o fato da pessoa se interessar em ler um livro ou ir numa palestra assim, aquilo aí já é positivo geral, assim, né? Tá certo? Mas não é falta de competência a pessoa não se projetar com facilidade ou não fazer projeções conscientes, né? Precisa ver, é que nem eu disse, né? Precisa ver se aquilo ali está previsto no processo existencial da pessoa. Antes da pessoa reencarnar, precisa ver se aquilo estava previsto, que a pessoa ia ter essa liberdade de aqui no mundo, assim, ficar deixando o corpo físico. Mas não é falta de competência, isso eu discordo totalmente. Tá certo? Então a pessoa que hoje tem liberdade para ficar saindo fora do corpo é porque isso já foi previsto antes dela reencarnar. Se não fosse previsto, ela estava trancada, igual todo mundo no corpo aí, né? Porque na verdade o corpo físico é uma cadeia, né? Tá certo? Alguns têm liberdade, assim, né? Muito bem controlado, por sinal, assim, porque os amparadores controlam isso muito bem controlado, né? Mas se a pessoa tem essa liberdade hoje de ficar se projetando, tudo mais assim, com facilidade assim, porque isso já estava previsto, né? Precisa ver o motivo, mas não é falta de competência, precisa ver o motivo real assim, mas com certeza não é falta de competência daquela pessoa, daquela outra lá. Não, o colega também estava equivocado nesse sentido aqui, de falar isso numa palestra, assim, de quem não se projeta é falta de competência, não é. Tá? É um outro motivo, assim, né? Tá certo? Agora veja bem, isso daí não é questão de fazer concessão, né? Porque a gente fala assim, não é fazer concessão, mas a gente usar de uma certa diplomacia, né? Tá certo? Compreender, que eu falei assim, não é questão de, não, a gente fala, ele está fazendo concessões para poder, não, veja, não tem nada a ver isso daí. Tá certo? A gente tem que usar de diplomacia, compreender a situação dos outros, a situação do momento da pessoa, porque às vezes naquele momento, às vezes a pessoa é evoluída, mas naquele momento está atravessando uma fase ruim. Tá certo? Então é uma questão da fase que a pessoa está atravessando. Enfim, ter uma compreensão abrangente, assim, em geral, né? Tá certo? Mas não é assim a questão de, ele está fazendo concessões, assim, para poder, tal, né? Não é isso aí, não. Tá certo? A gente pode esclarecer os outros assim, sem já exagerar, assim, e também sem andar de salto alto, né? Tá certo? É que nem eu falei, você precisa ver o motivo que faz com que aquele palestrante ou aquela pessoa ali, naquele momento, tenha liberdade para poder ficar se projetando, ou vendo o mundo espiritual, né? Vendo os espíritos, assim, interagindo, assim, espiritualmente, né? Tá certo? Precisa ver o que está acontecendo, assim, né? Tá certo? Então naquele momento, às vezes a pessoa está atravessando uma fase boa, mas a vida da gente é muito cheia de altos e baixos, assim, né? É que nem eu disse no meu vídeo anterior, até às vezes uma pessoa muito evoluída pode escorregar, né? Tá certo? Então a gente pode despertar as pessoas assim, conversando, né? Sem tratamento, sem terapias de choque. Tá certo? Gente, eu acho que por esse vídeo assim seria só isso mesmo, tá certo? Bom dia a todos.